Lapidado para servir. Capítulo 2. Estudos. Perdão, adorno do cristão. Uma das joias mais valorosas do cristão é o perdão. Se os filhos de Deus perdoassem sempre uns aos outros, a igreja do Senhor seria bem melhor. A falta de perdão destrói a paz, suscita contendas e incendeia o ódio. O cristão que não perdoa as ofensas ainda não fez jus ao nome que carrega, pois dentre os ensinos mais reiterados de Cristo está o dever de perdoar. Na noite em que Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, deixando-o só. Pedro, no entanto, através de amizade, conseguiu entrar na sala de audiência. O Cristo, que sempre superava todas as dificuldades durante o seu ministério, agora estava ali, algemado, condenado e sozinho. Pedro estava ali não para apoiá-lo, mas para ver o fim. No momento em que Jesus mais precisava de solidariedade dos seus seguidores, esse privilégio lhe foi negado. A curiosidade daquele discípulo o levara ali. Certamente ele o amava, mas como não entendesse aquela situação altamente crucial, nega-o 3 vezes diante de todos. Pedro, enquanto vivia no convívio dos demais, várias vezes recebera o pronto livramento do Mestre. Agora, porém, diante de tamanha humilhação imposta ao Senhor, ele simplesmente nega-o com veemência. Eu não conheço este homem. Diante daqueles implacáveis algozes estava um homem inocente, sendo injuriado à vista de todos. Entre a turba assassina, havia outro homem com os mesmos ideais daquele condenado. O medo de perder a posição de judeu honrado leva-o a cometer a maior besteira de sua vida: negar friamente o seu próprio mestre. O próprio Satanás, no desejo de mostrar que Jesus não merecia o amor de Deus, ao interrogado a mesma condenação. O condenado, ao completar o ódio que a todos dominava, sofre os mais terríveis pesadelos pela dor cansada não somente pela incredulidade dos causadores, mas principalmente pela indiferença daquele tímido discípulo. Tudo transcorre com requinte de crueldade madrugada dentro. Pedro, o indiferente discípulo, parece nada notar. Será que seus olhos estavam cobertos de lágrimas, impedindo-o de ver a face ensanguentada do Mestre? O coração do Salvador pulsava mais forte ao se aproximar o momento em que ele não suportaria mais a estranha atitude daquele frágil, mas querido amigo. Estranha para nós. Num gesto de interrogação, o bendito Salvador olha para Pedro e, com muita dor na alma, parece-lhe ter dito: Pedro, sabes agora que eu jamais deveria orgulhar-te de tuas proezas. 3 vezes me negaste de maneira tão desprezível. Aquele discípulo, tocado pela dor da sua ingratidão, reconhece o olhar interrogador do Divino Mestre e, em sinal de arrependimento, chora amargamente. Tudo terminou, certamente, dizia Pedro angustiado. Agora eu não sou mais digno de seguir a quem eu tanto amava. Certamente ele não me aceitará mais no grupo. A solução agora é voltar à minha antiga profissão de pescador. Triste, solitário, o afoito discípulo dirige-se ao mar, levando consigo além das redes o triste fim de uma história tão bonita, em companhia do Filho de Deus. Que tragédia imensurável havia cometido aquele velho pescador! O homem, ignorado por Pedro, foi levado ao matadouro, afinal. Sofreu as injúrias dos soldados e contou apenas com um estranho, para ajudar-lhe a levar a cruz. Foi pendurado e lá ficou por 6 horas, e quando clamou por um pouco de água, não pôde contar com a cooperação daquele que na quinta-feira à tarde havia prometido ir com ele até a morte. Morre o rejeitado, e ao 3º dia ele ressuscita triunfalmente. Ao encontrar-se com Maria Madalena junto da sepultura, querendo provar que o perdão que tanto havia ensinado era real, manda um recado garbosamente triunfante
a todos os discípulos sem citar nomes. Sem citar nomes? Não, ele fez questão de citar o nome, exatamente daquele que o havia negado 3 vezes, 3 dias antes. E disse o anjo: Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Por que o anjo fez questão de citar justamente o nome de Pedro? É que entre todos os discípulos, ele era o único que tinha motivo para estar envergonhado. Aí então aparece uma demonstração do grande amor de Cristo. Valorizar aquele que acabara de decepcioná-lo. Nada pode justificar um coração cristão que não perdoa. Na história que acabamos de ler, podemos contemplar o mais vívido exemplo de perdão na vida do Cristo que confessamos diuturnamente segui-lo. O exemplo de perdão deixado pelo Salvador nos é verdadeiramente uma bússola que nos aponta o caminho para uma vida adornada por tão digna atitude. Paciência tem limites. Em Apocalipse 22:11, encontramos uma das palavras finais da Bíblia que muito nos chama a atenção. É a afirmação do Senhor Jesus de que a indiferença dos cristãos às suas palavras tem chegado ao limite suportável por um Deus que há milênios tem mandado profetas para ensinar o seu povo. Quem for sujo, suje-se mais. Um cristão tão cheio de amor, que tanto aconselhou seus filhos a obedecerem, agora, nas últimas palavras da Bíblia, se dirige à sua igreja de maneira tão implacável. Teria o Senhor perdido a paciência? Se não, bem que nós merecíamos. Nada justifica uma igreja receber mensagens por meio de tantos apóstolos e, por fim, através do próprio Cristo, e ainda permanecer olvidando os sagrados ensinos do seu Mestre. Quando Cristo veio à Terra, seus ensinamentos eram sempre oferecidos de livre vontade. Dizia ele: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por ser o seu chamado inteiramente facultativo, ele deixou bastante evidente que ninguém tinha a obrigação de segui-lo. Aos cristãos, além dos 39 livros da Antiga Aliança, Deus lhe deu também os 27 do Novo Testamento. 66 livros, portanto, foram dispensados ao povo chamado cristão. Para um fácil manuseio, todos esses livros tornaram-se a Bíblia que usamos hoje. Diante dessa imensurável riqueza divina, nenhum pretexto poderia haver para justificar atitudes anticristãs. Depois de Deus ter mandado à terra os seus servos, os profetas, dando ao povo todos os conselhos necessários, enviou também o seu próprio Filho. Cristo ensinou todas as lições que os cristãos deveriam aprender e, por fim, deu a própria vida para salvá-los. Como o ser humano tem dado muito trabalho ao Criador, Deus então achou por bem levar o seu servo João, que estava enclausurado na ilha de Patmos, ao próprio céu em visão e lá mostrar para ele tudo o que deveria acontecer. Dentre todas as palavras que João escreveu, as que estão em 22:11 são as que mais definem o descontentamento do Senhor no que se refere à indiferença dos destinatários das suas escrituras. Deus parece dizer: já fiz tudo por vocês. Até mesmo meu único filho eu entreguei à morte para salvá-los. Eu já coloquei 66 livros nas suas mãos. Eu dei para vocês todo tipo de ensinamento. Agora eu estou enviando o meu último recado. Quem for sujo, suje-se mais. Pois nada tenho a dizer-vos, senão o meu último desafio. Quem for sujo, suje-se mais. Irmãos, a misericórdia do Senhor, mais uma vez, entra em cena quando ele acrescenta no final do texto em pauta: quem for santo, santifique-se mais. Quisera que essa última sugestão do Senhor seja também o nosso desejo. Israel. Em Zacarias 2:8, Deus disse que aquele que tocasse em Israel tocaria na menina dos seus olhos. Quando o Senhor chamou Abraão, tinha em mente fazer com que ele fosse uma grande nação, longe dos ídolos dos seus parentes.
Obedecendo o chamado de Deus, mais tarde, Abrão passou a se chamar Abraão, que significa pai de uma grande nação. Sem maiores explicações, estava criada a nação de Israel. Deus, então, deu-lhes a lei do Sinai para que por ela o novo vivesse nos padrões divinos. Como o ser humano é frágil, o povo de Israel, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, do 4 ao 5. Chegou então o Messias e encontrou Israel sob o poder dos romanos. O povo esperava que o Messias viesse montado num forte cavalo, expulsasse os inimigos e implantasse um reino exclusivamente dominado pelos poderes messiânicos. Os planos de Deus era que a sua salvação se estendesse a todas as gentes. Por isso, o Messias veio disposto a dar a sua própria vida em resgate de muitos. Pelo fato de Israel não entender a mensagem humilde do ungido do Senhor, não o recebeu como tal, e perante as autoridades romanas, fizeram uma lamentável confissão que até hoje custa-lhe lágrimas e sangue. Não temos rei senão César. Estava a rejeição consumada. O orgulho de alguns cristãos pelo fato de receberem Cristo, que veio para os judeus, foi tão desastroso que até hoje muitos que confessam crer no Messias não pensam duas vezes quando têm de acusar Israel pela sua rejeição. Do mesmo modo que os israelitas não entenderam a mensagem do Messias, muitos até hoje não entenderam que Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Constantemente ouvimos cristãos estufarem o peito e dizer: israelita sou eu. Que tragédia é para uma pessoa possuir um grau de orgulho tão alto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, 19 e 20, diz: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Podemos interpretar as palavras do apóstolo da seguinte maneira: em lugar de dizermos, israelita sou eu, devemos dizer humildemente, graças a Deus que eu também sou um israelita. O cristão que levanta o dedo contra Israel certamente ainda não leu as palavras de Paulo aos Efésios 2,14, que diz: de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Enquanto Paulo nos ensina que Cristo nos uniu aos judeus, alguns cristãos, contrariamente a esse princípio, tentam acusar Israel sem perceber que hoje, pela graça de Deus, somos um só povo. Como é lamentável a ignorância que tantos fez desconhecer o valor de Israel para com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Qualquer pessoa que ousar acusar Israel deve ter muito cuidado com tal atitude, para não cair no erro de acusar o próprio Senhor Jesus, já que ele também é judeu, natural de Belém. O próprio Jesus confessou certa vez: a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Paulo, o apóstolo das multidões, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, 18, diz que não devemos nos gloriar contra os judeus. Ramos, na linguagem bíblica. Se os cristãos são admiradores de Paulo, por que não o atende neste sentido? No verso 21, ele ainda dá a explicação de suas palavras dizendo: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Por estas palavras do apóstolo, podemos notar que nenhum cristão tem direito de se gloriar contra os judeus. No verso 25, Paulo nos apresenta uma grande esperança para Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Para um melhor entendimento desse texto, aconselhamos também a leitura do versículo 26. Se cerca de 500 anos antes de Cristo, Deus disse que Israel era a menina dos seus olhos, leia agora Romanos 11, 29 e faça sua própria análise. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Israel merece algum castigo pelo fato de não ter recebido Jesus como seu Messias, isso deve ficar por conta de Deus, que de todos é juiz.
Sabemos que esse povo sofreu a mais cruel perseguição durante a diáspora, que durou cerca de 1878 anos, padecendo os mais terríveis castigos impostos pelas assassinas cruzadas do Vaticano, a maligna Inquisição e a satânica SS de Hitler. Nós, cristãos, precisamos orar por Israel, pois assim nos manda o Salmo 122. Eu amo ardentemente Israel, amo ardentemente a cidade do grande rei. Repudio qualquer espírito antissemita e me enojo com tudo que tem origem nazista. A Israel, assim que puder, oferecerei uma flor. Se um dia esse povo tiver de chorar por alguma dor, serei solidário com ele chorando também. Sou sionista de coração, porque o Novo Testamento me ensinou a amar os parentes do meu Senhor. Que o mundo queira ou não, Israel sempre foi, é e será o ponteiro do relógio de Deus na história da humanidade. Se o governo israelense faz alguma coisa que Deus desaprova, precisamos lembrar que jamais uma nota falsa invalidará a verdadeira. Shalom, Israel.